Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais uma aula de matemática, olha só. Quem vos fala é o professor Antônio Paulo, professor de matemática aqui do Centro de Mídia do Amazonas, e vejamos o que temos para a nossa aula de hoje, hein? Olha só, aula de número 36, revisão e avaliação. Muito bem, meus queridos alunos, então vamos à aula. Então, meus queridos alunos, vamos aqui dar início na aula, lembrando, né? Aula de revisão, vamos então aqui rever os tópicos que foram abordados durante a nossa unidade, certo? E, claro, o professor vai dar ênfase naqueles tópicos assim que vai te ajudar aí a fazer uma boa avaliação, tudo bem? Então, eu peço que você preste atenção nos mínimos detalhes do que o professor vai falar aqui, que é para que você faça uma boa avaliação, tudo bem? Então, vem aqui comigo na nossa primeira cartela. E olha só, durante as nossas aulas falamos de polígonos e desse universo dos polígonos falamos de um especial, que é o que nós chamamos de quadriláteros. Tudo bem? E o que é então um quadrilátero? Olha a definição. Os quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos, certo? E como que esses polígonos se classificam, né? Como é que a gente viu isso, essa classificação desses polígonos? Primeiro eu vou antecipar aqui para você um detalhe, né? Quando a gente falou de polígono. Os polígonos podem se classificar em paralelogramos, certo? Lembrou? Paralelogramos. Pode se classificar em trapézio, certo? E pode dizer que apenas é um polígono de 4 lados que não se encaixam nem como trapézio e nem tampouco como paralelogramo, tá bom? Tudo bem? Lembrou? Então, vem aqui comigo. Bora na próxima cartela. Trapézios. O que tem de especial um trapézio? Olha para cá, porque um trapézio ele tem um par de lado paralelo, certo? E ele se... Ah, falei paralelo e falei isso aqui, ó. Um par de lado, ó, paralelo. Esse lado, hoje mais assim não, senão vai deixar de transmitir a ideia de paralelo. Esse lado paralelo a esse, tá bom? Um par paralelo. Se tem um par paralelo, então ele é um trapézio, certo? Mas, em especial, ainda os trapézios têm suas subclassificações, que nós chamamos de trapézio isósceles, lados não paralelos são iguais, tá bom? Trapézio isósceles, lados não paralelos são iguais. O trapézio escaleno, onde todos os lados e ângulos são diferentes, tá bom? É como esse trapézio aqui, ó. Todos os lados ó, são diferentes e os ângulos também, tá bom? E o trapézio retângulo é que tem que ter, pelo menos, possui um ângulo de 90 graus aqui, nesse cantinho aqui, ó. Tem ângulo de 90 graus, tá bom? Quando isso acontece, ele é um trapézio retângulo, tá bom? E o trapézio isósceles, lados não paralelos, não são iguais. Tudo bem? Bom, relembramos um pouquinho aqui da classificação dos trapézios, certo? Porque eu comecei dizendo para você que tem uma outra classificação também para os quadriláteros, não é isso? Que é o que nós chamamos de paralelogramos, tá bom? Então, vamos ver aqui, bora relembrar. Paralelogramos, o que eles têm de especial, hein? Você lembra? O que o paralelogramo tem de especial? Ele possui 2 pares de lados opostos paralelos. Falei que é um polígono de 4 lados. E que esse polígono de 4 lados é um paralelogramo, então necessariamente ele tem que ter 2 pares de lados, 2 pares de lados paralelos. Tá legal? Assim como nós temos aqui no exemplo que eu vou mostrar agora para você. Olha só. Temos aqui alguns exemplos de paralelogramos. Exemplos dos quais nós vou te chamar a atenção. Lembra no iníciozinho da aula o professor disse, ó, presta atenção, porque tem tudo a ver com a nossa avaliação, tá bom? Olha só, temos aqui ó, o quadrado, nosso velho conhecido, o retângulo e o losango. Quais são as propriedades, né? Falando, como nós podemos falar na linguagem matemática, né? Esses polígonos que nós temos aqui para falar dele. Quadrado, do retângulo e do losango. Ó, um quadrado, nós podemos dizer o seguinte, ó, tem 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus. Ó. Matematicamente, ó, 4 lados iguais e nesses cantinhos aqui, ó,
cada encontro de dois segmentos aqui, ó, esses segmentos consecutivos, nós vamos ter ângulos de 90 graus, certo? Então, como é que eu posso falar de um quadrado matematicamente? Tem 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus, tá bom? E olha só, tem mais, ó. Ele é um caso especial de losango e retângulo, porque ele se apropria de todas as propriedades também que define o retângulo, que também define um losango, tá bom? Vamos falar do retângulo? O que o retângulo tem de especial? O que eu posso falar, usando uma linguagem matemática, para dizer que é um retângulo? É um polígono que tem 4 ângulos de 90 graus e lados opostos iguais. Os ângulos estão nesses cantos aqui, tá bom? Aqui estão os ângulos de 90 graus. Aí ele disse assim para você, ó, tem 4 ângulos iguais e lados opostos iguais. Ó. Esse lado aqui, ó, é oposto a esse e esse lado é oposto a esse. Então, finalizamos a propriedade aí de um paralelogramo que é um retângulo, tá bom? Pode falar do losango? O que ele tem? Ó? Tem de especial, ou melhor, qual propriedade define o losango? Tem 4 lados iguais, mas os ângulos podem ser diferentes de 90 graus. Ó, os lados, falamos disso aqui, ó. Esses lados são iguais, tá bom? Pode acontecer isso no losango? Pode. Mas em especial você vai perceber que os ângulos não são iguais. Esse aqui podemos dizer que é igual a esse, no entanto, ó, esse aqui pode acontecer de não ser igual a esse outro, tá bom? Esse aqui pode dizer que é igual a esse, mas esse aqui, eu marco esses 2 tracinhos, ó, são iguais nesse sentido, mas não posso dizer que esse aqui, não necessariamente esse ângulo é igual a esse, tá bom? Não necessariamente para que seja um losango. Tudo bem? Então, usamos a linguagem matemática aí para classificar, ou melhor, para falarmos, né? Explicarmos um losango, um quadrado, um retângulo e um losango usando a linguagem matemática. Beleza? Bom, falei até aqui sobre os polígonos, sobre os quadriláteros, falamos sobre os tipos de quadrilátero, que pode ser trapézio, né, ou paralelogramos, tá legal? Mas eu vou abordar outro tema que tu também gostou, eu tenho certeza que você também aprendeu muito bem nas nossas aulas que nós fizemos aqui, que foi a aula que nós falamos do cálculo do comprimento de uma circunferência. E aí, olha só eu aqui de novo, olha só, agora eu estou do lado aqui, né, de uma circunferência, observa só aí, ó, né? E aí, presta atenção que tem elementos importantes aí na circunferência, tá bom? E os elementos importantes que nós precisamos saber para poder fazer cálculos é o seguinte, ó. Primeiro, a circunferência, meus alunos, é essa linha aqui, em matemática nós até dizemos que ela é uma linha imaginária, tá? Mas é a linha que envolve aí o lado de um círculo, tá bom? Esse é o comprimento. Aqui, ó, nós temos a distância de A para B, ó, nós chamamos de diâmetro e representamos pela letra D, certo? Esse pontinho aqui no meio, claro, é muito lógico, nós chamamos ele de centro, tudo bem? Agora marca bem o que eu vou falar para ti, ó. A distância do centro até uma extremidade, nós chamamos de raio. E normalmente nós representamos ele pela letra R. Qualquer distância do centro até uma extremidade da circunferência, nós chamamos de raio. Uma observação importante é que o diâmetro, você deve perceber que o diâmetro que nós representamos pela letra D, ele pode ser dito que ele é 2 vezes o raio. Concorda comigo? Raio mais raio, posso dizer 2 vezes o raio. Tudo bem? E como nós calculamos o comprimento de uma circunferência, hein? Bora pensar um pouquinho? Bom, tem 2 maneiras de você calcular o comprimento da circunferência, há de você lembrar aí o que o professor falou para você. Ó. Se nós tivermos o raio, se a questão nos der o raio, nós vamos dizer então que vamos usar o comprimento igual a 2π vezes r. Se a questão nos der o diâmetro, podemos dizer que o comprimento é igual a π vezes o diâmetro, certo? Assim como nós temos aqui na cartela, observe aí na cartela. Comprimento 2 vezes π vezes o raio e comprimento igual a 2π vezes raio. Tudo bem? E aí, r raio d diâmetro, sem inventar nada, certo? Agora, bora resolver uma situação problema para a gente relembrar de vez essa fórmula aqui, ó. Muito bem, meus queridos alunos, vamos aqui para um exemplo do cálculo da circunferência. Um grupo de alunos da EJA está construindo uma pista de corrida circular no pátio da escola, com raio medindo 10 metros. Opa, a questão falou para a gente o raio. Eles precisam saber o comprimento total da pista para calcular a quantidade de materiais necessário para fazer a marcação no chão. Olha a dica importante, ó.
Você sabe que quando a questão não fala nada sobre o π, a gente deve usar π igual a 3, deve não. A gente aceita usar π igual a 3,14. Mas essa questão ela falou, ó, use π igual a 3, certo? Pergunta, qual fórmula a gente vai usar? É só a gente voltar aqui, nós temos informação do raio. Se eu tenho informação do raio, dê preferência a usar essa fórmula aqui, comprimento igual a 2π vezes r. Bora fazer o cálculo? Bem tranquilo, muito tranquilo. Veja só aqui, comprimento igual 2 que multiplica π vezes o raio. Comprimento igual, quanto é o π mesmo? Ah, a questão falou, ó, π é 3. E o raio? O raio é 10 metros. Então nós podemos dizer que o comprimento é igual 2 vezes 3, 2 vezes 3 é 6, né? 6 vezes 10, 60. 60 metros. Pronto. A resposta aí da nossa questão, né, o comprimento, eles precisam saber o comprimento total da pista para calcular a quantidade de material necessária para fazer a marcação no chão. O comprimento é exatamente igual a 60 metros. Certo? Vem comigo porque tem mais uma questão. Um parque de diversão, ou melhor, em um parque de diversões, os alunos da EJA observaram uma roda gigante em funcionamento. O diâmetro da roda, diâmetro da roda gigante é de 20 metros. Eles ficaram curiosos para saber quantos metros cada pessoa percorre em dar uma volta completa na roda gigante. Olha outra dica importante na questão. Use π igual a 3. Vou usar 3,14? Não, claro que não. A questão falou para usar π igual a 3. Perceba que eu tenho informação do diâmetro. E quando temos a informação do diâmetro, olha lá a nossa fórmula. Tenho informação do diâmetro. Vou usar, então, comprimento igual a π vezes o diâmetro. Isso vai facilitar a nossa vida. Mas se eu quisesse usar essa outra, você ia ter que transformar. Dizer que o raio é metade do diâmetro te dá um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Mas é aula de revisão. É aula para fazer a coisa mais simples. Então, usa a fórmula certa. Comprimento igual a π vezes o diâmetro. Certo? Bora na nossa questão? Comprimento igual a π vezes o diâmetro, representado pela letra D. O comprimento é igual. Quanto vale o π? Vale 3, porque a questão falou que é 3. E o comprimento? E o diâmetro? 20 metros. 20 metros. O comprimento vai ser 3 vezes 20. É coincidência, tá? Apesar dessa questão da mesma resposta da outra. Comprimento igual a 60 metros. Quer dizer o quê? Qual o significado disso? Quer dizer que quando você for, se você pegar essa roda gigante e der uma volta completa, né? Você terá, né, andado nessa roda, nessa volta toda, 60 metros. Legal, né? Usar matemática pra gente adivinhar as coisas, né? Não é diversão não, é matemática isso, tá bom? Bom, vou falar agora pra vocês sobre volume, porque nós também falamos de volume na nossa aula, tá? Veja, volume se refere à quantidade de espaço que um objeto tridimensional ocupa. Bom, mas a gente abordou na nossa aula 2 tipos de sólido geométrico para calcular volume. Mas eu vou dar ênfase para um aqui. Olha o que eu tenho aqui ao meu lado. O paralelepípedo, nosso velho conhecido. O paralelepípedo, olha ele aqui do lado, é um sólido geométrico formado por 6 faces retangulares e o seu volume é dado pelo produto das medidas do seu comprimento, da sua largura e da sua altura. Assim como nós temos aqui, ó. Tem aqui do lado aqui, né, um paralelepípedo, né? E aí nós representamos aí o volume sendo A vezes B vezes C, tá? Mas nada de novo. Volume é igual ao comprimento vezes largura vezes altura, ou tu pode dizer volume é igual a altura vezes comprimento vezes largura, porque essa ordem não importa. O importante é que temos que usar as 3 dimensões. Tá legal? Bom, disse isso para você, lembramos que é um cálculo do volume, o que é um paralelepípedo, vamos para um exemplo. Na fazenda de Dona Maria, há uma cisterna regular, usada para armazenar a água da chuva e garantir o abastecimento durante os períodos de seca. Para planejar o uso da água, é necessário calcular o volume total da cisterna e sua capacidade em litro. Bom, mas como é que é essa cisterna, professor? Vou mostrar agora para você aqui na continuação da nossa questão. Veja aqui, ó. A nossa cisterna ela tem a seguinte configuração. A cisterna tem as seguintes dimensões. Comprimento, 10 metros. Largura, 5 metros. E altura, 8 metros, certo? Qual é o volume total da cisterna?
E qual é a capacidade? Alunos, o volume, você aprendeu. Volume é igual ao comprimento vezes largura vezes altura, ou A vezes B vezes C. Posso dizer que é 10 metros multiplicado por 5 metros multiplicado por 8 metros. Fazendo essa conta, volume é igual a 10 vezes 5, que é igual a 50, que ainda vai multiplicar por 8. Vamos fazer aqui, 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 5 é 40. Temos então que o volume é igual a 400. Mas 400 o quê, né? Que unidade de medida? Pessoal, é tu pensar assim, ó. Metro vezes metro equivale a metro ao quadrado, vezes metro, metro ao cubo. Pessoal, falou de volume, a unidade sempre vai estar em a unidade elevado ao cubo, tá bom? Certo? Então, o volume, qual é o volume total da cisterna? Esse volume total equivale a 400 metros cúbicos. Beleza, mas e a letra B? Como responder a letra B, professor? Porque a letra B está pedindo a capacidade da cisterna em litros. Olha aqui para o professor que tem uma coisa para fazer você lembrar. Lembra que durante as nossas aulas, quando eu tratei da questão de capacidade e volume, eu falei para vocês que capacidade e volume é algo que caminha muito próximo, né? O que difere, na verdade, é a maneira como está sendo medido, tá bom? Porque quando realmente estamos falando apenas de volume, né, a gente faz essa medição em metros cúbicos, em centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, né? Na unidade de medida ao cubo, né? É como se fosse, sei lá, se fosse massa, algo que está lá dentro. Mas quando a gente falar de capacidade, a unidade de medida vai ser litro. Quer dizer, a capacidade em litros, seria eu dizer o volume em litros, seria a mesma ideia, tá bom? Então, para responder a letra B, qual é a capacidade da cisterna em litro? Aí, alunos, vou te fazer lembrar uma coisa bem importante. Vem aqui na cartela. É importante a gente lembrar das aulas que nós tivemos, e também para resolver a prova, que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, tá bom? Também é importante a gente lembrar, vamos fazer na ordem aqui para frente. Só vai tirar aqui a ordem correta, mas como podemos inferir aqui a nossa cartela, vou colocar aqui embaixo, tá? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 centímetro cúbico equivale a 0,001 litro. Ou simplesmente nós podemos dizer 1 ml, tá bom? Mas a nossa questão é qual a sua capacidade da cisterna em litros, e agora perceba que o nosso volume está em metro cúbico, sabemos que 1 metro cúbico possui 1000 litros, né? Lembrando que aqui nós temos aqui a resposta da letra A, né? Vou só sinalizar aqui para a gente não se perder. Aqui nós temos a resposta da letra A, e aqui o professor vai colocar a resposta da letra B. Para determinarmos a capacidade da cisterna em litro, nós vamos fazer 400 vezes 1000. Por que vezes 1000? Porque nós sabemos que 1 metro cúbico tem 1000 litros, tá bom? Bom, alunos, para ficar melhor a visualização, o professor vai fazer um pequeno ajuste aqui na nossa cartela, tá bom? O professor vai trazer aqui essa resposta para outra cartela, certo? Então, disse isso, sabemos que 1 metro cúbico tem 1000 litros, que o volume é igual a 400 litros. Agora sim, como na letra B pede para a gente a capacidade, então essa capacidade, ela será igual a 400, porque 400 metros cúbicos, vezes 1000. 1000 litros. E aí, a capacidade, só para fechar aqui nosso raciocínio, capacidade será igual. Agora, olha só, 400 vezes 1000, tu faz assim, 400 vezes 1 é 4. Multiplicar por 1000, é só contar os zeros. Então, zero nós temos aqui 1, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá, acrescenta aqui 5 zeros. 1, 2, 3, 4,
5. Então, nós podemos dizer que, na verdade, nós temos 400 mil litros nessa cisterna. Tudo bem, meus queridos alunos? Bom, espero que o professor Paulo tenha conseguido satisfazer os seus desejos e seus anseios aí nessa revisão, porque agora eu estou chegando ao final da nossa revisão. Tudo bem? E aguardarei, claro, estarei aqui aguardando vocês em um próximo encontro, assim que, se Deus nos permitir.